Nós vamos começar nesse primeiro encontro, nós vamos estudar o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Eu vejo Atos dos Apóstolos como a emocionante, corajosa, extraordinária história da expansão do Evangelho e da Igreja de Cristo. Eu quero compartilhar com você um pouco mais de 30 anos de cristianismo, desde a morte de Jesus, né, até a morte de Paulo. E a gente vai ver assim como foi emocionante a vida da igreja no início, como Deus operou maravilhas, e a história que a gente quer fazer conhecido, trazer uma visão do extraordinário, do emocionante, da coragem da igreja, para que a igreja de hoje, a nova geração, conheça a igreja de ontem, a igreja que começou tudo, né? Onde tantas coisas aconteceram e dali se expandiu todo o evangelho. Ali se cumpriu muitas promessas de Deus, muitas palavras de Jesus que preparou os apóstolos para aqueles dias. E eu sinto que a igreja moderna, a igreja de hoje, é uma igreja abençoada. Deus tem operado muitas maravilhas, mas a nova geração precisa conhecer um pouco mais da história do livro de Atos, Atos dos Apóstolos. O livro de Atos está no Novo Testamento. É a segunda divisão do Novo Testamento, considerado o livro histórico. É o quinto livro do Novo Testamento. E foi escrito por Lucas, que era médico, mas também resolveu fazer uma busca dos detalhes, tudo como aconteceu. Ele percebeu que muitas pessoas estavam fazendo isso, e ele percebeu que faltavam alguns detalhes importantes. E a gente vai ver que Atos dos Apóstolos é um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus usou Lucas para descrever isso, para ficar para gerações futuras, para ficar para mim e para você, para os nossos filhos, nossos netos, até que Cristo volte. Então eu estou começando hoje aqui, a gente vai começar o estudo de Atos dos Apóstolos, porque é um livro que mexe muito com o meu coração, mexe com o meu ministério, mexe com a minha vida como servo de Deus, e é um fogo que se acendeu que não pode apagar, né? É uma coragem que veio de lá para cá que não pode acabar, essa coragem. É um extraordinário, né, de Deus, é a emoção da pregação do Evangelho, são os desafios do Evangelho, da expansão do Evangelho, o crescimento da igreja, que não pode ficar só lá. Tem que continuar conosco aqui. Muita coisa já foi conquistada de lá para cá, e eu quero então compartilhar com você essa linda história, essa emocionante história, essa corajosa história dos nossos irmãos lá no passado, que fez com que o Evangelho chegasse a nós hoje, para mim e para você. Se eu sou salvo por Cristo, se você é salvo por Cristo, devemos ao esforço, à coragem, a fé desses irmãos, onde tudo começou lá em Atos, a história de Atos dos Apóstolos. O que nós vamos fazer? Nós vamos ler o livro, vamos dando alguns destaques, a gente vai ler todo o livro, a gente vai dando alguns destaques importantes para que você tenha essa visão gostosa do livro de Atos. É uma visão desafiadora, mas é empolgante. E a ideia é um estudo em que você se interesse depois em ler o livro de Atos e conhecer assim a extraordinária, emocionante, corajosa a história da expansão do Evangelho e da Igreja de Cristo, a qual eu faço parte e você faz parte. E talvez se você ainda não faz parte dessa história, você queira conhecer um pouco mais sobre Jesus, né? E então entregue seu coração para Jesus. Eu quero dizer aqui algumas coisas importantes. Existe uma linguagem escrita assim, AC e DC. Então, é uma linguagem histórica. AC quer dizer antes de Cristo e DC depois de Cristo. E esse antes e depois, a data
padrão, a data base de referência não é a morte de Cristo, é o seu nascimento. Quando Cristo nasceu, zerou o calendário, então começou tudo outra vez. Por isso nós estamos no ano 2020. Né? Então, só para você, que aqui a gente vai falar, quando chegar nas viagens missionárias de Paulo, vamos dizer depois de Cristo, né? Depois de Cristo, para você compreender, então, que foi a partir do nascimento de Jesus. E a gente vai também datar alguns episódios, alguns acontecimentos importantes, que eu achei importante colocar a data, para você também ter como referência o nascimento de Cristo. E aí você vai conseguir ter uma visão panorâmica da história, você vai compreender um pouco mais. Né? Às vezes as pessoas falam assim, pastor, eu leio a Bíblia e eu não entendo muita coisa, eu não entendo. Então a ideia, nesse livro especial, Atos dos Apóstolos, a ideia de estudar esse livro com você, de gravar esse estudo, é para que você fique empolgado, seja alcançado por essa emoção, por essa coragem da igreja daquela época, e você seja abençoado. Né? E o mesmo fogo que ardeu no coração daqueles irmãos, se não está ardendo no seu ainda hoje, então esse fogo do Espírito Santo de Deus possa arder no seu coração, você possa ter a alegria de pregar o Evangelho, de testemunhar, né? de renunciar tudo para Jesus e cumprir o propósito de Deus sobre a sua vida, de ser um missionário do Senhor e testemunhar do Senhor, né? E ver como é bom servir ao Senhor Jesus, como é bom ver o Evangelho crescendo. Né? E também nós percebemos aqui em Atos, na história de Atos, que a igreja ela pagou um preço. Né? Os irmãos pagaram um preço pelo Evangelho. O Evangelho tem um preço, a salvação Jesus pagou por nós, mas pregar o Evangelho, investir o Evangelho no mundo, levar o Evangelho para todas as pessoas, exige um esforço maior da nossa parte, exige renúncia, né? Às vezes abrir mão de algum sonho para dar lugar ao sonho de Deus. Então, Atos, eu vejo Atos assim, o que me emociona em Atos é isso, o que me traz a coragem de Atos para o meu ministério é isso, é você ir crendo que o Espírito Santo de Deus está te movendo e que enquanto você vai indo a pregar a palavra de Deus com ousadia, Deus vai operando os milagres, Deus vai operando as maravilhas, Deus vai assinando embaixo aquilo que você está fazendo. Você tem uma vida vitoriosa, você passa a ter então um ministério vitorioso, porque apesar das batalhas, das lutas que a igreja passou ali, registrado no livro de Atos, mas foi a igreja vitoriosa, uma igreja abençoadora, uma igreja poderosa, uma igreja que glorificou o nome do Senhor. Eu quero convidar você a participar desse estudo, né, do livro de Atos, porque se tiver a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia. Então, vamos ver aqui, Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Lucas escreveu 2 livros, o Evangelho que leva o seu nome, Evangelho de Lucas, e Atos dos Apóstolos. A escrita de Atos dos Apóstolos está datado de 79 depois de Cristo, 79 anos depois do nascimento de Cristo. Lembrando uma coisa também importante também nesse estudo, que as datas elas variam, ok? Então a gente sempre vai colocar uma data aproximada. Se você for nos livros, nos comentários, sempre o autor vai colocar data tal até data tal. Então a gente prefere colocar uma data como referência, não falar a diferença naquilo que Deus vai falar ao seu coração, é só para a gente ter uma referência histórica, para a gente acompanhar a história, né? Como aconteceu as coisas, em que época mais ou menos, e aí você vai ter uma noção completa do tempo, do espaço, né? Como tudo aconteceu. Vai mostrar que a gente vai ter aí mais ou menos uma faixa de 35 anos a 38 anos de história da expansão do Evangelho e da Igreja. Uma coisa também que me chama a atenção é quando Jesus fala para eles que eles aguardarem, eles vão ser o poder de Deus sobre eles, a descida do Espírito Santo, que eles vão ser testemunhas em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Não dá para imaginar naquela época, né? A gente tem que olhar o livro de Atos, a gente tem que conseguir perceber o livro de Atos, meu amigo, meu irmão, não nos dias de hoje.
Senão você não vai compreender o esforço da igreja. Você não vai compreender o extraordinário. Você não vai compreender o sobrenatural. Você não vai compreender a coragem daqueles irmãos. Você não vai compreender a emoção de viver aqueles dias. Porque aqueles dias não tinha avião, não tinha carro. A distância era a mesma, até hoje. Mas não tinha carro, não tinha avião, não tinha moto. Era basicamente a pé, né? Às vezes no lombo de um cavalo, num burro, mas basicamente a pé. E tinha os navios, né? Os navios, aqueles navios antigos, para fazer viagem por meio do mar. Então não tinha toda essa tecnologia que nós temos hoje, que é muito confortável. Não tem essa ideia de você pegar o avião hoje e amanhã, daqui a 2 horas, já está em outro estado. Não tinha. Então nós precisamos nos voltar para lá, para a gente conseguir valorizar o que foi feito pela igreja no passado. A gente precisa voltar ao contexto deles, com todas as limitações, com todas as dificuldades. E Jesus falou que eles seriam testemunhas até os confins da terra. E Deus vai providenciar isso, e Deus vai trabalhar isso, e a igreja vai trabalhar nessa direção. E aí vai exigir muito esforço de toda a igreja, toda a liderança. E aí por isso que eu falo, né, que a igreja pagou o preço, porque houve um renunciar muito grande de cada um. De Paulo, Pedro, João, Filipe, Silas, Lucas, tantos outros, Barnabé, tantos outros que precisaram renunciar aos seus sonhos, à sua vida, para dar lugar aos sonhos de Deus, ao projeto de Deus para o mundo. Por isso chegou o Evangelho até nós. Então, o primeiro capítulo, eu quero ler aqui, que diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Esse aqui é um versículo chave, é um versículo poderoso. Atos 1:8. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando diziam isto, vendo-os, eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Aqui é a abertura desse livro. Aqui é a abertura do relato de Lucas dos acontecimentos. Uma coisa que me chama a atenção, que eu quero dar abertura do nosso estudo, é a espera que Jesus fala: olha, eu vou subir, vocês esperam, né? Espero porque vocês não saem agora para evangelizar, vocês não saem para fazer nada, vocês aguardam para que vocês sejam revestidos de poder, do dínamo de Deus, né? Da pólvora de Deus, do poder de Deus de alvoroçar o mundo. Então vocês, por vocês mesmos, vocês não vão conseguir fazer, por mais que já conheceram, conviveram comigo, vocês sabem que eu ressuscitei, mas vocês têm que esperar pelo poder. Vocês precisam estar revestidos de poder do Espírito Santo de Deus. Então aguardem. Mas esse aguardar que Jesus falou para os apóstolos, o que eu quero trazer para você, olha só que interessante. Aconteceu a Páscoa, Jesus morreu na Páscoa, e segundo a tradição judaica, após a Páscoa, no primeiro dia após a Páscoa, começa a contar os 50 dias, que é o Pentecostes. Então, após a Páscoa, começa a comemorar, então, a festa da colheita. A festa do Pentecostes não nasceu ali em Atos, entende? Em Atos 2, na descida do Espírito Santo, não. A festa do Pentecostes já existia. E era comemorado a época da colheita, onde
todo o povo de Deus, na verdade todo o mundo, mas especialmente o povo de Deus, eles tinham a obrigação de fazer isso, fazia peregrinação para Jerusalém, local mundial da adoração, e lá todas as famílias levavam um pouco da colheita para agradecer a Deus, para ofertar ao Senhor, levar os seus dízimos, as suas ofertas, para se alegrar com o Senhor em Jerusalém, no local de adoração, local de bênção. Lá era uma grande festa, o povo se reunia. Mas não ia somente os judeus, né? Ia pessoas de todas as nações a essas festividades, a essa peregrinação, de forma que Jerusalém se lotava de pessoas, de gente de todas as raças, tribos, línguas, e todos então iam viver aquele momento ali de adoração, e durava, segundo a tradição, 7 semanas, 50 dias. E no 50º dia, era o último dia da festa, era o encerramento da festa. Vocês sabem o que acontece no encerramento da festa, né? Aquela bênção, aquela festa, aquele movimento gostoso, adoração. Então, esse era o contexto, né? Então, agora Jesus está dizendo, não saia agora para pregar o evangelho. Aguardem até que vocês sejam revestidos de poder. Então Jesus Cristo ressuscita, passa 40 dias aparecendo em vários locais, comprovando que ele está vivo. Ok? Depois de 40 dias, ele sobe aos céus. Então nós temos aí mais 10 dias. Quando Jesus diz, aguarda que os senhores sejam revestidos de poder, né? E aí no verso 14 do capítulo 1, vai dizer o seguinte, todos então estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos, né? Então aqui fala que eles estavam ali juntos, né? Estavam aguardando, orando, buscando ao Senhor. E no verso 15 diz assim, e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Então eles estavam ali no cenáculo, estavam com a ideia que estavam morando juntos, estavam ali vivendo aquele momento gostoso, né, da ascensão de Jesus, de estar com Jesus, da ressurreição de Jesus, da palavra estar se cumprindo, né? E a Bíblia diz que eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos, né? Mais ou menos 120 irmãos, irmãs, 120 pessoas. E enquanto isso não acontecia, descido do Espírito Santo, Pedro então vai restaurar a questão dos 12 apóstolos, porque Judas, que traiu Jesus, ele se suicidou. Ele não aguentou a pressão, ele não se arrependeu e se suicidou. Então Pedro vai conversar com aqueles irmãos e diz, nós precisamos resgatar o 12º apóstolo para manter essa questão que Jesus preparou para nós. Então Matias foi por voto comum contado entre os 11 apóstolos. Então agora eu completo de novo os 12 apóstolos. Então os 12 apóstolos estão completos agora com Matias sendo inserido no lugar de Judas, né? Então a gente vai ver aqui alguns destaques importantes antes de nós chegarmos aqui no dia do Pentecostes, porque é interessante que o livro de Atos, o que aconteceu em Atos, a visão de Deus para a igreja e a expansão do evangelho, vai trazer algumas coisas para nós. Eu quero trazer algumas informações importantes para nós. Primeiro, o projeto de Deus, ele não é para os judeus, entende? Veio para os judeus. Jesus era o projeto de Deus para os judeus, a princípio. Veio para o que eram os seus não receberam, né? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Então, os judeus, eles ignoraram a Jesus. O judaísmo, para quem não sabe, era a religião oficial. Era o povo de Deus, que estava debaixo do comando romano, né? Do comando romano.
Então, mas o projeto de Deus, nisso Jesus era para os judeus, a partir dos judeus vai salvar todo mundo. Eles ignoraram, então Jesus foi para os gentios. Então, o projeto de Deus, ele é universal. Deus não faz exceção de pessoas. Então, a gente vai ver isso na vida da igreja, acontecendo isso. A gente vai ver líderes da igreja equivocados, achando que é só para os judeus, e o Espírito Santo de Deus vai ensinando para eles que, olha, não, o projeto é universal, Deus não faz exceção de pessoas. Tudo isso vai acontecer isso no meio da igreja, né? Outra coisa importante, para que você tenha consciência do que está acontecendo em Atos, o que está se cumprindo em Atos dos Apóstolos. O Antigo Testamento tem por base as 12 tribos de Israel, para Deus cumprir o seu propósito no mundo de salvar a humanidade, de abençoar pessoas, abençoar famílias. No Novo Testamento tem como base os 12 apóstolos. Tudo começa com os 12 apóstolos. Jesus preparou os 12 apóstolos. Então é importante. E Pedro, aquele pescador simples, Pedro, aquilo que as pessoas vão falar de Pedro, que ele era uma pessoa iletrada, uma pessoa indouto. Pedro é o líder da igreja. Pedro é o líder daquele gigantesco movimento realizado pelo Espírito Santo de Deus. Pedro é um homem simples, era um homem medroso, agora o homem vai ser revestido de poder, de autoridade. E ele vai cumprir com alegria aquilo que Deus deu para ele realizar. Né? Então nós vamos ver aqui, então nós vamos para o capítulo 2. Né? O capítulo 2 vai ser a descida do Espírito Santo. O capítulo 2 é um capítulo marcante, também é emocionante. E o capítulo 2 contém muitas perguntas que as pessoas vinham discutindo, os teólogos, sobre línguas, sobre isso, sobre aquilo. Eu não vou entrar nessa questão, não. Eu vou dar minha explicação, porque a ideia aqui não é a gente ficar brigando com teologia. A ideia aqui não é ficar falando de religião. A ideia aqui é a gente perceber a estratégia de vida para alcançar o mundo, para alcançar os confins da terra. Porque quando Deus nos dá uma missão, quando Deus nos chama para algo, não pense que você vai fazer sozinho isso. Não somos capazes. Aquilo que Deus nos dá para fazer não é algo humano, é algo divino, é algo difícil, porque sem Deus, sem a Espírito Santo de Deus, você não consegue realizar o seu ministério. Eu também não consigo. Por isso que a gente tem que estar revestido de poder, por isso que a gente tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo. Então, olha só o que diz aqui no capítulo 2, a descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, lembra? Quase 120 pessoas, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E é interessante, olha aqui para mim. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confuso, porque cada um ouvia falar na sua própria língua de origem. Estavam confusos porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, nós o ouvimos cada um na nossa própria língua que fomos nascidos? E aí a descrição agora de 15 nações diferentes. Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, e Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfília, Egito
e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos os temos ouvido as nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isto? O que quer dizer isto? Eu não sei o que você pensa em relação ao dom de línguas, mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Qual era a confusão no meio da multidão? Porque aqui, a ideia que dá é que está finalizando a festa do dia de Pentecostes. Né? Porque diz aqui, cumpriu-se o dia de Pentecostes. Ou seja, é o dia principal da celebração. Pedro vai se levantar para fazer aquele grande discurso. Há uma multidão em Jerusalém, de todas as partes. Né? De todas as partes. E a confusão era o quê? É que as pessoas estavam cheias do Espírito Santo de Deus, tomadas pelo Espírito Santo de Deus, começaram a falar em outras línguas, mas não eram línguas em que ninguém entendia nada, que precisava de um segundo explicar o que estava sendo falado para as pessoas. Não era um dom de línguas em que, é mistério, não. A capacitação, a descida do Espírito Santo, a inauguração, né, do avanço do Evangelho da igreja. A confusão toda é porque todas as pessoas que estavam ali, de 15 nações, de toda a face da terra que estava ali em Jerusalém, que fizeram também a peregrinação, eles ouviam a pregação na sua língua de origem, onde eles nasceram. Louvado seja o nome do Senhor. Eles entendiam. Hoje nós temos, você vai numa conferência mundial, coloca o fone e já tem uma tradução automática por causa da tecnologia. Naquela época não tinha tecnologia humana, porque Deus conhece todas as coisas, Deus é sábio, Deus é poderoso, Deus é mais que o suficiente. Então os discípulos, os apóstolos estão pregando, aqueles irmãos cheios de Espírito de Deus, com chamas de fogo, tipo de fogo na cabeça, que é a presença do Espírito Santo de Deus, e eles vão pregar, eles vão falar, se é tudo junto. A verdade é que eles estão pregando a palavra, estão anunciando Jesus, e a multidão, cada um está ouvindo traduzido literalmente para o seu idioma de onde eles nasceram, seu idioma de origem. Isso é poderoso demais. Aqui a gente não vai ver línguas estranhas, a gente vai ver noutras línguas. Olha a estratégia de Deus, está uma multidão, é o dia de Pentecostes, é o dia especial da celebração. E aí desce o Espírito Santo naqueles 120 pessoas, quase 120 irmãos, mais os apóstolos e mais esses irmãos aí, e eles vão sair pregando, fazer o discurso, depois de estar pregando, todo mundo ouvindo a mensagem, Pedro vai fazer um discurso no dia de Pentecostes, e sua primeira mensagem, depois de toda aquela manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus, a sua primeira mensagem, a Bíblia diz aqui no verso 37, as primeiras conversões, olha só, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte, aleluia, que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 3.000 naquele dia! No dia! Quase 3.000 pessoas se converteram e se batizaram. É extraordinário ou não é? É emocionante ou não é?
Eles entenderam a palavra. Os apóstolos, junto com aqueles outros irmãos, estavam cheios do Espírito Santo de Deus, falando em outras línguas. Mas não era mistério, não. Deus queria anunciar em alto e bom som a salvação por meio de Jesus. Todo mundo ouvia ao mesmo tempo. Isso é extraordinário demais. Isso é poder de Deus, meu irmão. Isso é poder de Deus, meu amigo. Tudo ao mesmo tempo. Agora você tem ideia, para se converter quase 3.000 pessoas, imagina quantas pessoas tinham ao ar livre ali no meio da festa. Porque não foi todo mundo que se converteu, não. Começou com quase 3.000. Então ali começa a igreja de Jesus. Ali começa a história. Ali começa a expansão do evangelho. Ali começa a expansão da igreja. Olha a estratégia de Deus. Olha a estratégia divina. Porque o que acontece? Agora eles estão se convertendo. A gente vai ver aqui na frente que depois Pedro vai fazer o seu segundo discurso. E vai dizer que o número desses chegou a quase 5.000. Então houve muito mais conversões aí. Então, está enchendo de gente. Pessoas estão se convertendo, estão se convertendo. Né? E aqui a gente vai ver as características, né? As características da primeira comunidade, da primeira igreja ali em Jerusalém. A gente vai ver que a igreja ela é guiada pelo Espírito Santo. E todos estão cheios ou repletos. Tem 55 vezes aqui em Atos. Cheios ou repletos do Espírito que é derramado em abundância. É esse Espírito, amados irmãos, é o Espírito de Deus, que é uma pessoa, que é o dínamo de Deus em nossas vidas, que é o poder de Deus em nossas vidas, que nos dá coragem de realizar a obra de Deus. É esse Espírito que nos faz permanecer, é esse Espírito que nos faz viver coisas extraordinárias. É o Espírito Santo de Deus que nos faz viver momentos emocionantes na obra do Senhor. E saber que vale a pena pagar um preço, abrir mão dos nossos sonhos muitas vezes, para realizar a vontade de Deus, como estavam fazendo os apóstolos, como estavam fazendo tantos outros irmãos que com eles estavam acompanhados. Pedro é o líder da igreja. Pedro está na liderança. Pedro é aquele que negou Jesus 3 vezes, lembra? Antes que o galo cante, tu me negarás. Um erro que ele cometeu tão grande, gravíssimo e em público, não anulou os propósitos de Deus para a vida de Pedro. Pedro era indouto, era iletrado. Naquele momento, as pessoas quando viram Pedro falando com ousadia, falaram assim, mas como pode? Como pode? Ele é indouto, ele é iletrado, ele não tem faculdade, ele não tem doutorado. Deus não precisa de alguém com doutorado para usar com poder. Talvez você está me ouvindo, você tem um curso básico, e fala, não posso ser usado por Deus. Deus usa quem Ele quiser. Agora é importante que você se coloque à disposição de Deus. Os seus erros do passado não anulam os propósitos de Deus para a sua vida. Deus pode te usar de forma poderosa. E o fato de você, se você estudar, é muito legal, é muito bom. Se você puder acumular conhecimento, é muito bom, sabedoria é muito bom. Mas o que eu quero dizer para você aqui, que a história de Pedro nos prova que Deus não depende de você ser uma pessoa estudada, uma pessoa formada, com alto grau de conhecimento, para ser usado com o poder do Espírito Santo de Deus, para realizar a obra dele. Deus pode te usar do jeito que você está. Às vezes um homem simples, uma moça simples. Deus usa também o estudado, o formado, usa também. Mas Deus não está preso a isso. Porque o poder é de Deus, não é seu. O poder não está na sua faculdade. O poder não está no seu conhecimento. O poder, não. O poder é de Deus, nós somos apenas vaso.
Então, Pedro escreveu a primeira e a segunda epístola de Pedro, e Pedro, como líder da igreja, realizou 3 viagens administrativas, ministeriais, né? Porque a igreja foi crescendo, e então Pedro tinha que ir nos locais saber o que está acontecendo, como está acontecendo, né? E isso é importante. E eu quero trazer aqui para vocês, muito interessante, eu vou gravar aqui pelo menos 30, 40 minutos, tá bom? Cada estudo. Mas eu quero trazer aqui para vocês, muito interessante, que é a partir do verso 42. Olha só que texto maravilhoso. Da igreja nascente, a igreja que está surgindo, né? Ele vai dizer o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias do templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Nota bem, eu resumi aqui para nós características da primeira comunidade. Primeiro, eles eram perseverantes. Eles eram perseverantes. Isso quer dizer o seguinte: lembra aquela época, pouco tempo atrás, onde a pessoa entrava no emprego, numa empresa, e se aposentava ali? Se ele não se aposentava, pelo menos ficava ali pelo menos 10 a 15 anos naquela empresa. Porque era um tempo de conquista, um tempo de relacionamento, de conhecer e ser conhecido, e fazer uma história dentro daquela empresa. Lembra aquela época que as pessoas se tornavam membros da igreja e crescia ali e tinha uma história naquela igreja? O pastor batizava o seu filho, o seu neto, ali se formava líderes na sua casa. Ali toda a família conhecia a história da igreja, a história linda da igreja, de lutas e desafios. Ali o pastor vivia muitos anos naquela comunidade, era um homem respeitado, era um homem conhecido, um homem de confiança. Então, o mundo mudou muito, né, e alcançou a igreja, e hoje a gente vê pessoas que não perseveram. Não é só na igreja, tá entendendo? Não é só na fé. Virou uma quebra de paradigma no mundo todo, em todas as áreas, em todos os níveis. Isso não é bom, né? Porque as pessoas desaprenderam a perseverar. E aqui eu quero trazer para a nossa fé em Cristo Jesus. Você que é crente em Jesus, você que é um servo, uma serva do Senhor Jesus, a gente precisa aprender a ser perseverantes. Pessoas cheias de Espírito de Deus, igreja de Jesus, perseverantes na fé. Virão lutas, dificuldades, você precisa aprender a perseverar como líder da igreja, perseverar como irmão em Cristo, perseverar no seu casamento, perseverar naquilo que você está fazendo, porque Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai honrar a sua fé. Então, eles eram perseverantes. Outra coisa, eles seguiam os ensinamentos dos apóstolos, eles seguiam. A Bíblia diz que eles seguiam o que os apóstolos ensinavam para eles seguiam. Eles confiavam que aqueles apóstolos estavam sendo encaminhados, estavam dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Eles percebiam a vida dos apóstolos, dos discípulos. Uma terceira característica da primeira comunidade é que eles eram unidos. Ou seja, viviam em comunhão, partiam o pão e eram assíduos na oração. Partilhavam os bens e a vida. Não havia necessidade entre eles. Sabe o que aconteceu? Antes de ser crente, recorria ao governo romano ou judaico para receber ajuda. Quando se converteram, a própria igreja assumiu isso. Porque faz parte do evangelho atender um ser humano em todas as áreas, espiritual, emocional e física. Faz parte do evangelho de Jesus. Então eles eram unidos. Então entre eles não havia necessitado algum. Aleluia. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Inclusive, se você não sabe, essa história, essa imagem de às vezes uma igreja, perto da igreja, o cemitério,
Essa imagem, na verdade, é a imagem da igreja primitiva. O que aconteceu? Até os mortos não dependia de cemitério do governo, né? Então, a própria igreja separou um espaço onde ali ia enterrar os santos, né? Ali ia enterrar os santos, um local apropriado, né? Então a igreja começou a trabalhar em todas as áreas sociais para atender os irmãos em Cristo que no futuro iriam, né, passar por essa situação, famílias. Se você olhar lá na história, você vai perceber que é isso daí, né? Outra coisa também interessante na igreja, que é o exemplo para nós, eles viviam no temor de Deus, viam e valorizavam os sinais de Deus. Havia temor, temor em contribuição, em ser fiéis ao Senhor, temor em participar da oração. Era uma igreja de oração, eles perseveravam em oração, eles perseveravam no partir do pão, de casa em casa, no templo, eles perseveravam. Imagina aquela multidão, vou botar aí pelo menos, né, 2.000, a primeira conversão foi quase 3.000, vou botar 2.000, todo mundo junto ali, buscando o Senhor de casa em casa, orando, clamando, a igreja, a Bíblia diz aqui em Atos que a igreja permanecia orando pelos aqueles que viajavam em viagens missionárias, orando pelos apóstolos, orando pelos discípulos. Quer ver outra característica interessante também? Que fala aqui em Atos, da igreja, eles organizavam-se em comunidade e os membros são chamados de irmãos. Você é meu irmão. Você é meu irmão. Frequentavam o templo e as casas, viviam em alegria e simplicidade. Havia simplicidade. Havia pessoas de bem de vida. Mas eram simples. Repartiam com todo mundo, tudo que tinha, não havia necessidade entre eles. Uma outra característica também, tudo o que eles fazem é em nome de Jesus. Anunciam, batizam, fazem sinais de milagres e sofriam perseguições em nome de Jesus. Eles entendiam isso. E é uma coisa interessante que, claro, o mundo muda, a gente acha que tem que buscar outros recursos, mas você vai ver no livro de Atos, em nenhum momento a igreja é preocupada com a política romana. Em nenhum momento você vai ver a igreja preocupada com a lei que foi levantada ali, a lei que foi levantada aqui. Não. A igreja vai vivenciar, vai estar focado em Deus e no que Deus quer que a igreja faça. Vinha lei difícil, vinha perseguição, vinha um desconforto do poder romano e também do sinédrio judaico com a igreja. Havia perseguição, Paulo entrava nas casas, arrancava os irmãos, levava preso, batia neles, mas eles estavam perseverantes, pregando a palavra, cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Irmãos, meus amigos, não é possível viver uma emocionante, corajosa, extraordinária história com Deus se você não tiver fé, se você não tiver revestido do Espírito Santo de Deus. Não é possível. Se você tiver com sua vida secularizada, não é possível você viver isso. Só é possível viver o sobrenatural se você estiver debaixo de um poder sobrenatural, que é o Espírito Santo de Deus, que é o dínamo de Deus, que faz alvoroçar o mundo. Então, eu quero terminar aqui em relação às características. Olha só que interessante. No judaísmo, só contavam os homens. Lembra a história lá no Velho Testamento? No Novo Testamento ainda só contavam os homens. As mulheres não tinham direito à sinagoga. Então, tudo é só os homens. Quando surge o cristianismo, que veio de Cristo, a nova aliança, a igreja, temos a participação das mulheres. As mulheres orando, aderindo à igreja, também são perseguidas, ajudam a formar a primeira comunidade na Europa. As mulheres estão ativas. Agora, eu quero fechar o estudo de hoje. Olha só que interessante. Eu quero fechar o estudo de hoje pensando com você a estratégia de Deus. Eram 15 nações,
né? 15 nações. E você vai ver ali, vai terminar as 7 semanas da festa de Pentecoste. E vamos imaginar, eu quero convidar você a ser criativo. Acabou os 50 dias de festa, da colheita. Houve uma grande colheita espiritual, está percebendo? E agora eles vão voltar para a casa deles. Judeus, cretenses, romanos. Quem veio fazer a peregrinação, agora aqueles que se converteram vão voltar para suas casas. Quem não é de Jerusalém vão voltar, levando com eles a semente do Evangelho. A semente do Evangelho. Então isso é maravilhoso. Deus usou uma estratégia poderosa. Os planos de Deus, uma estratégia poderosa para que ao final da festa de Pentecostes houvesse um impulso na expansão do Evangelho e da Igreja de Jesus. Você faz parte desse crescimento, dessa expansão. Amém? Encerramos aqui. Até o próximo episódio de Atos dos Apóstolos. A emocionante, corajosa, extraordinária história da expansão do Evangelho e da Igreja de Jesus Cristo.